O material de hoje traz uma tese no mínimo fascinante e que mexe muito com a gente. A ideia central é que rolou uma mudança civilizatória gigantesca bem debaixo do nosso nariz. O sofrimento humano foi literalmente sequestrado. Ele deixou de ser só uma experiência existencial e virou a nova moeda de poder na sociedade. Para a gente entender isso melhor, o autor propõe uma cena bem nítida. Imaginemos uma pessoa entrando numa agência de banco lotada. Só que ao invés de depositar dinheiro no caixa, ela entrega uma história, um relato super detalhado, bem dramático, de uma dor pessoal profunda. E aí, sem piscar, o atendente processa a transação e diz que esse trauma está valendo muito no mercado. A pessoa saca, na hora, uma promoção para um cargo de chefia e ainda leva de brinde uma imunidade total contra qualquer crítica. Parece distopia, né? Mas o texto argumenta que essa é exatamente a lógica que já está operando nas nossas instituições. Entrando na parte 1, a nova moeda de poder e o sofrimento como capital. Aqui o texto explica que o sofrimento não é mais só uma escola para amadurecer. Ele virou um capital que a gente acumula. É o que o autor chama de crédito moral. Segundo essa análise, estamos vendo nascer quase uma nova religião. Só que repara bem, não tem templos, tem tribunais. Não tem sacerdotes, mas eleva vítimas. E os dogmas não são fixos. As narrativas são reescritas toda vez que alguém precisa provar que sofreu bastante para ter razão, contornando qualquer critério tradicional de mérito. O que nos leva à parte 2, sofrimento silencioso versus performático e a inversão moral. O autor faz uma distinção muito importante sobre como a dor é processada hoje em dia. De um lado, a gente tem o sofrimento silencioso. É aquela dor interna que dobra a pessoa, mas que constrói um caráter absurdo. Muitas vezes falta até palavra para descrever. Do outro lado, tem um sofrimento performático. Esse é narrado e documentado antes mesmo de ser digerido. O objetivo não é crescer por dentro, é captar uma plateia. Porque sem público para bater palma e validar, essa dor perde o valor de troca. O ensaio aponta que o sistema simplesmente inverteu esses valores. O sofrimento silencioso virou suspeito, porque não dá para contabilizar, enquanto o vitimismo barulhento virou virtude só por ser útil. O material original usa a palavra obsceno como a precisão cirúrgica aqui. Não como um escândalo qualquer, mas no sentido raiz da palavra, aquilo que deveria ficar fora de cena. Puxar uma dor íntima para o palco público, não para buscar cura, mas para paralisar o outro num debate, vencer uma discussão sem qualquer lógica ou garantir privilégios estruturais, isso é usar a própria miséria como uma arma de coerção social. É a dor sendo transformada em ferramenta, nua e crua. E aí que entra a parte 3, a anatomia do ressentimento e o tabuleiro viciado. Para deixar bem claro como essa nova moralidade muda o jeito de lidar com o fracasso, o autor dá um exemplo ótimo de um torneio de xadrez. Imaginemos um jogador que faz um movimento péssimo e toma um checkmate rapidinho. Na lógica tradicional, ele sentaria e estudaria o erro, certo? Mas, na nova gramática, esse jogador levanta, exige ser declarado vencedor porque teve um dia ruim ou uma infância difícil e ainda rotula as regras do xadrez como opressoras se o árbitro discordar. A derrota frente ao mérito de outra pessoa passa a ser tratada como a prova absoluta de que o tabuleiro inteiro já estava viciado contra ele desde o começo. Com isso em mente, o texto delineia 2 caminhos psicológicos. A via honesta dói, claro, mas ensina. Ela internaliza a responsabilidade, foca em aprender com o erro e superar o obstáculo. Já a via do ressentimento, essa é apresentada como a grande armadilha do nosso tempo. Ela joga toda a culpa para o sistema, mantendo o ego ali intacto e blindado. O grande problema estrutural é que o ressentido não quer igualdade de oportunidades, a exigência por igualdade de resultados, e, inevitavelmente, isso acaba nivelando toda a excelência por baixo. Mas aí fica a dúvida, por que instituições gigantescas abraçam e até incentivam isso? O material ilustra isso com uma metáfora fantástica de um hospital. Imaginemos um hospital que só recebe verba se os leitos estiverem todos ocupados. Se a equipe médica for eficiente e curar todo mundo, o hospital quebra. Ou seja, a própria burocracia cria um incentivo sistêmico para nunca dar alta definitiva para ninguém. O sistema que jura proteger os mais vulneráveis, na prática os mantém vulneráveis, porque é justamente a ferida aberta deles que justifica a existência da instituição. Faz sentido, né? Chegamos então na parte 4, o preço da mediocridade, o custo do falso mérito. Quando a gente olha para o macro, a teoria bate de frente com a dura realidade física. O texto é categórico nisso. A física, a aerodinâmica, a biologia, elas não dão a mínima para narrativas de trauma. Quando o critério de sucesso muda de competência técnica para o nível de vitimização, a realidade cobra conta e cobra caro.
Passamos a ver pontes falhando estruturalmente, aviões com falhas catastróficas, erros bizarros em diagnósticos médicos complexos e jovens talentosíssimos sendo deixados de lado simplesmente porque não usaram a gramática da queixa para subir na vida. O resultado disso é o que a análise define como a migração invisível da responsabilidade. Como os aviões ainda precisam voar e as cirurgias ainda precisam acontecer, adivinha para quem sobra? O fardo cai todo nas costas de quem é responsável. Aquelas pessoas que não adotam a cartilha da vitimização acabam trabalhando dobrado, entregando muito mais para cobrir os buracos deixados por quem está blindado pela narrativa. O autor aponta que essa é uma exploração silenciosa, invisível e quase nunca discutida. Avançando para a parte 5. Compaixão ou condescendência, a diferença crucial. Diante de todo esse cenário, o ensaio não pede que a gente vire insensível, longe disso. Ele propõe resgatar a clareza moral através de uma distinção vital. Existe um abismo de diferença aqui. A verdadeira compaixão olha para o outro e vê um agente capaz. Ela exige o melhor da pessoa justamente porque tem respeito por ela, com o objetivo de emancipar, de libertar. Já a condescendência, que o pessoal hoje confunde muito com empatia, faz o inverso. Ela só enxerga a fragilidade, paralisa o indivíduo na pior experiência dele e cria uma dependência que não acaba nunca. A condescendência é super confortável para quem pratica, mas é a compaixão de verdade que fortalece quem recebe. O ponto-chave abordado no texto é que estamos vivendo uma tragédia, mas no sentido clássico da literatura grega. Numa tragédia grega, o desastre não acontece porque o mal venceu o bem. O desastre vem quando um valor nobre, uma intenção cheia de compaixão, é levada ao extremo absoluto. Quando ela é desconectada da sabedoria e não tem limites, essa compaixão acaba se autodestruindo, devorando a própria estrutura que ela queria proteger. E assim chegamos na parte 6, ruínas ou catedrais, o futuro do sofrimento. Para amarrar essa análise sobre o que acontece com uma civilização que decide operar com essa nova moeda, o autor fecha com uma metáfora brilhante. Historicamente, civilizações duradouras não foram erguidas por pessoas com vidas fáceis ou perfeitas. Elas foram construídas por quem sofreu barbaridade, mas que decidiu forjar o próprio caráter e erguer algo que ficasse para sempre, em vez de ficar comercializando essa dor. É essa capacidade humana de transformar o sofrimento em algo útil que levanta catedrais. Por outro lado, ficar apenas exibindo a ferida e cobrando pedágio moral por ela, sem buscar superação, é a receita certa para construir apenas ruínas. A dor humana é real, sem dúvida, e o sofrimento faz parte da nossa jornada. Mas o que a gente decide fazer com essa dor é, e sempre vai ser, uma escolha. O sistema atual tem mecanismos bem claros que premiam quem reclama, mas a fatura dessa inversão de valores sempre chega. E chega com juros pesados quando a realidade física e o mérito cobram a conta. O nosso futuro coletivo vai depender exatamente de qual desses caminhos vamos escolher para basear as próximas estruturas da sociedade. Fica essa reflexão para quem acompanhou a análise desse material riquíssimo até o final.